Os homens do arrepio: nós vamos morrer, e agora? Mas o homem espiritual, Jesus, o que é que ele fazia? Dormia. Agora, se você fizer um paralelo com Salmos 46, que fala a fé perfeita em Deus, olha o que diz do homem que tem uma fé perfeita. Versículo 3: ainda que as águas rujam e se perturbe, e ainda que os montes se abalem. O versículo 2 anterior diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, e os montes se abalem. Ou seja, o homem espiritual, o homem que tem a fé perfeita em Deus, pode o pau quebrar, irmão, que ele dorme. Aleluia, ele dorme. Vamos observar uma outra situação aqui em Salmos. Abre aí, Salmos 42, versículo 5. O salmista dizendo, Salmo dos filhos de Coré: porque está abatida, ó minha alma, e porque se perturba em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O versículo 6: o meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Queridos, vocês conseguem perceber que o homem interior está orando pela alma? Dá para perceber isso aqui? A sua mente está perturbada, pensamentos ruins, abatimento, mas ele ora para que a sua alma se aquiete. O homem interior orando para que a sua alma se aquiete. Deus, dá calma à minha alma. Aí ele mesmo diz, ele mesmo corrige a sua alma. Aquieta-te, alma, espera em Deus, fica quieta, sossega a alma. Quantas vezes você corrige a si mesmo? A gente não corrige a nós mesmos? A gente faz isso, irmãos. Aquela perturbação vem, sai perturbação em nome de Jesus. Há segurança em Deus, não é assim? É o seu homem interior atuando neste momento. Porque se fosse pela alma, você entra em desespero. Uma vez eu estava tão angustiado que eu estava passando em frente a Ultiart, eu dei um grito: ah, meu Deus! Não é louco? É louco. Agora, se o meu espírito tivesse no controle naquele momento, o que meu espírito ia falar? Calma, rapaz, Deus é com você, meu irmão. É isso que ia acontecer. Você ia ter segurança em Deus. E no Salmo 46, que é bem aqui, o homem que tem a fé perfeita, ele vive isso daqui, ó. Versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta-te, fique quieto, não se desespere. Por quê? Porque o homem interior é a sede da fé. Abra as nossas Bíblias lá em Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14. Alguém leia Êxodo 14, versículo 13 e 14. Olha aí, irmão, a fala de Deus para o seu povo: não temais, estai quieto, fica quieto, vede o livramento, olha com o seu homem interior, o povo gritando: nós vamos morrer! Ah! Qual que é a fala de Deus? Cala a boca, fica quieto, para de gritar. Por quê, irmão? No desespero as coisas só pioram. Ou não piora? Só piora. Mas quando você se aquieta,
Como é que você se aquieta? Orando e confiando na palavra. Não tem outro jeito de se aquietar não, tá, irmão? É só desse jeito que se aquieta. Orando e confiando na palavra. Senhor, tá difícil, mas eu estou esperando em Ti. Se aquieta. Houve uma situação, a primeira cidade conquistada de Josué foi Jericó. Olha o que Deus mandou Josué dizer para o povo. Capítulo 6, versículo 10. Se você achar primeiro que eu, leia por favor. Está quieto, estai quieto, não gritareis, não faça ouvir voz alguma da vossa boca, palavra alguma da vossa boca. Quando que era para eles ficar quietos? Enquanto eles estavam cercando o muro. Diante de uma conquista, irmão, fica quieto. Diante de uma guerra espiritual, fica quieto. Diante de um desejo de vencer ou de conquistar algo, fica quieto. E como é que você vai ficar quieto? Orando, falando com Deus, confiando na palavra. Não é falando para o outro, não é falando para A, nem para B, é fica quieto, fica quieto. Agora imagine, irmão, que situação. O povo rodeando a cidade, solzão na cara, o povo andando. Josué tá louco, hein? Josué, dá licença ficar andando aqui, rodeando. Mesmo, Josué do céu. Eu não sei. Então perceba, irmão, que quando a gente evita falatórios, evita murmurações, e a gente ora, Jesus disse assim para os seus discípulos, num momento de grande angústia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. Essa carne aqui é a carne alma. O homem sentimental, ele é muito fraco. Esses dias, irmão, foi só um pensamento, mas eu fiquei pensando, alguém arrancando a minha pele dizendo assim: nega Jesus. Você já pensou alguma vez isso? Já? Dá até vontade de negar, não dá? Dá vontade, irmão. Por quê? Porque o homem sentimental, o homem ligado a sentimentos, ele nega. O homem ligado a emoções, ele nega. Jesus disse: olha, vigia e ora, para que o homem interior, na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ei, preste bem atenção. O espírito, o homem interior, ele está pronto. Ele está pronto. Então nós precisamos fazer esse homem tomar o lugar de direito. E só se faz isso orando e dando prioridade para as Escrituras, a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é honesto, se há algum louvor, nisso pensai. Agora preste bem atenção. Você vai dizer assim: eu não consigo pensar nisso toda hora. Nem eu consigo. Eu não consigo só pensar em coisas boas toda hora. Eu não consigo só pensar em coisas justas toda hora. Mas isso é o exercício. Isso aqui se trata de um exercício. Tenta, se esforça, faz disso um hábito. Tenta, se esforça, faz disso um hábito. Para quê? Para que o homem interior se fortaleça. E uma vez que o homem interior está fortalecido, eu não vou ter dúvida, irmãos. O homem interior não tem dúvidas. Jesus, ele cumpria a palavra. Cumprir a palavra é bem diferente de se der, eu faço. É cumprir, é fazer o que precisa fazer. Esse texto a gente encontra em Mateus 3, do 13 ao 17, quando Jesus foi receber o batismo do profeta João. Quando João o viu, capítulo 3 ao 17,
versículo 13 ao 17, o profeta disse: não, eu que careço ir a ti, eu não posso te batizar, não é justo, eu não sou digno de tirar sua sandália. O que Jesus disse? João, é necessário que se cumpra a justiça de Deus, é preciso cumprir as Escrituras. E quem cumpre as Escrituras, quem se exercita em cumprir as Escrituras, ele está fortalecendo o seu homem interior. A Bíblia não deve ser só meditada, ela deve ser aplicada. E como que eu aplico? No dia a dia. Se a Bíblia diz que eu devo orar pelos meus inimigos, quem ora por seus inimigos? Eu não oro. Se você ora, você está cumprindo esta palavra. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se você dá, você está cumprindo esta palavra. Isso é diferente de sentir. Quando a Bíblia diz que devemos ajudar uns aos outros, ela não está dizendo se você sentir. E isso é você aplicando as Escrituras. E uma vez que você começa a aplicar, colocar em prática, irmão, tudo muda. Você se torna um homem amadurecido. E é por isso que Jesus não errava. Lembra? Falamos disso ontem, quando Maria, naquelas bodas, disse assim: Jesus, acabou o vinho. O que Jesus falou? Não é chegada a minha hora. Porque um homem espiritual, ele sabe a hora de colocar a mão. Porque muita coisa não acontece com a gente, porque a gente é muito sensacionalista, quer colocar a mão antes do tempo, ou coloca atrasado. Aí a gente fala: comigo nada acontece. Por que nada acontece? Porque você é um homem sensacionalista. Você coloca antes do tempo, aí não acontece. Coloca atrasado, não acontece. Tem que colocar na hora certa. E só sabe qual é a hora certa o homem espiritual. Eu disse aqui, e vou repetir, disse em algumas doutrinas passadas, que tem irmãos que você fala para ele assim: ô irmão, vai orar lá em casa, lá, fazer uma visita. Aí ele fala assim: irmão, quando Deus mandar eu vou. Aí você acha que ele é o super espiritual, não é? Mas na verdade ele é espiritual. Se ele estiver falando da boca para fora, ele é um mentiroso. Mas se ele de fato orar, interceder e pedir para Deus o guiar até ali, quando ele for, vai ser uma benção ou não vai, irmão? Vai ser uma benção. Outra coisa, o homem espiritual, um exemplo aqui: alguém cai endemoniado, ou acontece alguma coisa aí maligna, o que não é espiritual fala: meu Deus, por que eu não estou preparado? O homem espiritual, ele anda preparado, ele vive preparado. Por quê? Porque ele faz do seu andar com Cristo um viver diário. Ele não se prepara para coisa ruim, ele anda com Deus diariamente. Quando as coisas ruins aparecem, Deus se manifesta. O homem espiritual, ele não evangeliza onde ele dá na telha dele, não, ele ora. Para quê? Para que as coisas venham a dar certo. Paulo queria pregar na Ásia, e Paulo pregou na Ásia, mas ele queria pregar antes do tempo. E diz o texto em Atos dos Apóstolos que o Espírito os impediu. Mas a Bíblia não diz que tem que pregar a toda criatura, ide por todo mundo? Por que o Espírito de Deus me impediu de pregar na Ásia? Porque Deus sabe a hora, e o homem espiritual entende isso. Então Paulo não avançou para a Ásia. Por quê?
porque o Espírito de Deus não vai para a Ásia. E à noite ele teve uma visão, e ele viu um homem dizendo: Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo entendeu, por revelação de Deus, que o lugar que Deus queria era a Macedônia. E eu ouvi certo pregador, e de fato foi. Quando ele chegou ali, ele não achou varão nenhum, ele achou algumas mulheres orando, e uma delas era Lídia. E ele foi recebido na casa de Lídia, vendedora de púrpura, e lá ele ficou. Cadê o varão que ele viu? Era só uma revelação, porque quem estava esperando ele lá era Lídia. Aleluia, amém? Queridos, o que eu quero concluir no dia de hoje é que enquanto você não fortalecer o seu homem interior, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da prática das escrituras, você será um homem movido pela alma, um homem sensacionalista, e esses geralmente naufragam. Mas quem anda por fé e não por vista, anda porque a Bíblia diz, e não porque tem que sentir algo. Amém? Que o Espírito Santo possa continuar falando em cada coração.